Olá, tudo bem? Então vamos à nossa aula de vetores de coordenadas do plano. Eu sou o professor Oswaldo Choquer. Existe aqui na descrição uma outra aula de geometria analítica que fala sobre coordenadas cartesianas no plano. Se você não ouviu, seria bom você ver. Tá? Aqui nós vamos trabalhar com várias operações entre vetores, vetores unitários, versor, e no final tem uma aplicação muito importante na física de vetores, tá? Não perca, tá? Então vamos nessa? Então, vetores no R2 usando coordenadas. R2 é o mesmo que plano, tá? Então agora, em vez de fazer desenho somente, nós vamos ter coordenadas, tá? Então podemos pensar em vetores no R2 como segmentos orientados que saem da origem e vai até o ponto final com coordenadas x e y. Dessa forma, podemos pensar no vetor vxy, ele sai da origem e vai até o ponto final com coordenadas x e y, tá? Vetores canônicos. O que é isso? Palavra complicada, né? Canônicos, né? Os vetores I, né, que está em negrito, coordenadas 1, 0, J, 0, 1, são chamados vetores canônicos de R2. Esses vetores têm tamanho 1 e são ortogonais, ou seja, fazem 90 graus. Tá? Então aqui está o vetor I, que sai da origem e vai até o ponto 1, 0, e aqui o vetor J. Esses vetores são importantes. Tudo bem? Podemos representar um vetor de duas maneiras, ou com somente coordenadas, ou usando I e J. Os dois modos são muito utilizados. Então, nós temos um exemplo aqui. Como escrevemos esse vetor usando I e J? Eu poderia pôr 5 vezes 1, 0, menos 3 vezes 0, 1. Mas posso escrever direto. Aqui vai ser 5i menos 3j. Esse aqui, o número do i é 0, então o i desaparece. Esse é simplesmente 4j. Esse aqui, passando para coordenadas sem i e j, a primeira coordenada é 10, a segunda é 3. E esse aqui, passando para coordenadas, a primeira é 5 e a outra é 0. Beleza? Bem, igualdade de vetores no R2. Dois vetores no R2, U, coordenadas x1, y1, v, x2, y2 são iguais quando as coordenadas são respectivamente iguais, isto é, x1 igual a x2, y1 igual a y2, tá? Em coordenadas. Então, vamos determinar aqui, vamos calcular o valor de x e y para que esses vetores sejam iguais. A primeira coordenada aqui tem que ser igual à primeira coordenada aqui. A segunda igual à segunda. 2x menos 1 igual a 11. 2x é igual a 12. X é 12 dividido por 2, x é 6. Agora, 30 tem que ser igual a 4y mais 2. 4y igual a 28. Y é 28 por 4, y é 7. Então, para os dois vetores serem iguais, obrigatoriamente o x tem que ser 6 e o y tem que ser 7. Operações com vetores, né? Como soma vetores, multiplica por um número, etc. Então, seja U com coordenadas x1 e y1, v, x2, y2, K um número real. K pode ser 8, 400, 0, menos meio, qualquer número. Definimos. Como soma vetores? É bem fácil, né? Soma primeira com a primeira, segunda com a segunda. Então, U mais V está assim. Como multiplica um vetor por um número? Por 10, por 5, por exemplo. Multiplica todas as coordenadas por 5. Como pega o oposto de um vetor? Muda-se o sinal das coordenadas. Como faz subtração? O primeiro menos o primeiro, o segundo menos o segundo. Atenção, o vetor 0, que é um 0 com uma flechinha ou em negrito, não é o número 0, hein? Ele tem coordenadas 0, 0. Tá? Então vamos fazer um exercício aqui. Seja U 2, 5, V menos 1, 4. Determine 5U menos 3V. No final, você vai pôr o resultado também com I e J. 5U, nós vamos pôr o 5 fervendo no U.
e o menos 3 fervendo aqui no V, ó. Então fica 5 vezes 2, 5, menos 3 vezes menos 1, 4. Eu prefiro aqui multiplicar normal, aqui eu prefiro deixar esse menos aqui, tá? Então 5 vezes 2, 10, 5 vezes 5, 25. Aqui vai ficar menos 3 e 12. O menos ficou lá. 10 menos menos 3 vira 13. 25 menos 12 também é 13. Coincidente, tá? 13i mais 13j. Vetor definidos por dois pontos. Sejam A o ponto x1 e y1 e B x2 e y2. Vamos determinar o vetor AB. Então, aqui está o vetor AB. Sai de A, termina em B. Atenção, hein? Importante, hein? Nós já vimos o vetor OA naquela aula de vetores geométricos. O vetor AB. Quando você pega OA e soma com AB, o AB está no início de OA, né? O OB é a soma desses dois vetores. Então, OB menos OA, você pode também explicar de uma outra maneira. Quem que é o vetor AB? O vetor AB é o OB menos OA. Ele sai da ponta do negativo. Não sei se você... Olha a minha aula aí de vetores geométricos que a gente explica isso. Então, o vetor AB é o OB menos OA. Então, o vetor AB vai ser x2 menos x1, porque o OB é x2 y2 menos y1. Calma que eu vou te ensinar um jeito mais fácil, hein? A vetor AB, você pode fazer simplesmente assim, ó, B menos A. Vetor CD, D menos C. Vetor PJ, J menos P. Se você está gostando do vídeo, clique no vermelhinho, entre no canal aí agora, tá? Mas vamos fazer um exercício. Seja o ponto A e o ponto B. Determine o vetor AB. Quem é AB mesmo? É B menos A, tá? AB é B menos A. Você tem o B e tem o A, só subtrair, tá? 3 menos 2 vai dar 1, menos 1, menos 5, menos 6. E o vetor BA? É A menos B. Se você quiser pôr o oposto aqui de uma vez, pode. Mas vamos fazer B menos A. Então vai dar menos 1, 6. Tá? Beleza? Então mais um exemplo. Seja AB igual a 3, 4 e A, 2, 6. Determina as coordenadas de B. Aqui não é tão simples, né? Eu não dei o A e o B e pedi o AB. Né? Então, nós vamos chamar esse B, que eu não sei as coordenadas dele, de x e y. Tá? Coordenadas x e y. Você sabe que AB é B menos A. Olha aqui, eu tenho o AB, tá? Eu tenho o A. Então não é tão complicado achar o B não, hein? O AB não é 3, 4? Você põe 3, 4, o B xy menos o A. Tá? Aqui, para você ter uma igualdade de vetores, o x menos 2 tem que valer 3 e o y menos 6 tem que valer 4. Tá? Daqui sai que o x é 5 e do y é 10. Então, o B tem que ter coordenadas quanto? 5, 10. Tá? Então, ponto médio de um segmento. Tá? Seja A coordenadas x1, y1, B, x2 e y2. Vamos chamar M, xy, ponto médio de AB. Usando igualdade de triângulos, podemos provar que, para saber o x do ponto médio, olha cá, intuitivamente é fácil. Basta somar os dois x e dividir por 2. O mesmo com o y, tá? Então vamos fazer um exemplo. Seja A 2, 10, B 4, menos 8, C 1, 3. Determine o vetor CM, que é onde M é o ponto médio de AB. Então, primeiro nós vamos ter que achar o ponto médio de AB, tá? Para depois encontrar o CM, o vetor CM. Para encontrar o ponto médio de AB, basta somar as duas coordenadas e dividir por 2. Então, seja M, xy, ponto médio, né, de AB. O x vai ser 2 mais 4 sobre 2, que dá 3. O y, 10, somado com menos 8 sobre 2, que dá 1. Então, nós já temos a coordenada do ponto M. Tá? Agora eu quero CM. Eu esqueci, professor. CM, como é que é?
CM é M menos C, né? Você lembrou? Então, CM é M menos C. Então, você tem o M, agora o C já foi dado, você subtrai coordenada a coordenada. Então, CM é quanto? 2 menos 2, beleza? Então, módulo de um vetor. Nós podemos pensar no módulo do vetor como o tamanho do vetor, tá? Para ficar mais ilustrativo. Então, V tem coordenadas x e y, o vetor V. Eu quero descobrir o tamanho dele. Basta aplicar o teorema de Pitágoras, né? Porque o módulo de V ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, né? O módulo de V vai ser a raiz quadrada de x2 mais y2, beleza? Ou se não, a distância do ponto P à origem, que é 0, 0. Tá? Exemplo, o módulo, eu quero saber o módulo de V, V tem coordenadas 5 e 12. Então, esse aqui é o A e esse aqui é o B, né? É o X ou Y, tanto faz. Módulo de V é raiz quadrada de A2 mais B2. Então, vai ser raiz quadrada de 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Raiz quadrada de 25 mais 144. Somando dá 169. Raiz quadrada 13. O módulo de V é 13. Então, vetores unitários no R2, tá? Você sabe que vetor unitário tem módulo igual a 1, tá? Então, no R2, basta ver aquela fórmula do módulo que a gente viu, tá? Se naquela fórmula o módulo der 1, porque ele é unitário. Então, preste atenção, isso aqui é importante, hein? Muitas vezes você tem um vetor grandão, por exemplo, módulo 5. Você quer passar ele para módulo 1. Você multiplica esse vetor pelo inverso do módulo, tá? Se o módulo dele for 5, você multiplica ele por 5, 1/5 ele vira unitário. Então, vamos mostrar que esse vetor é unitário. Nós vamos calcular o seu módulo, né? O módulo dele vai ser raiz quadrada desse termo ao quadrado mais esse termo ao quadrado. Quando você eleva uma raiz ao quadrado, o quadrado cancela com essa raiz aqui. Então, fica 2 quartos. Aqui também 2 quartos, tá? 2 quartos com 2 quartos é 4 quartos, né? Que é 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Então, o vetor acima é unitário, tá? Bem, nós já vimos lá em vetores geométricos o que é um versor. Se tem um vetor de tamanho 3, com a mesma direção e sentido com tamanho 1, esse é um versor, tá? Mas como que você determina esse vetor no R2? Basta você ter um vetor não nulo. Você multiplica esse vetor não nulo pelo inverso do seu módulo. Esse inverso do módulo é um número positivo, vai manter a direção e o sentido, porém o tamanho desse vetor vai passar para 1. Então, eu quero esse vetor aqui, eu quero o seu versor. É um novo vetor, tá? Então, primeiro nós vamos encontrar o módulo desse vetor, que é fácil, né? Raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, dá 5. Agora nós vamos pegar esse vetor e vamos multiplicar aqui por 1/5, tá? Esse 1/5 multiplica cada coordenada, então vai dar 3/5 e 4/5, tá? Então, vamos ver agora uma coisa muito usada na vida prática, hein? Para dimensionar cabos que suportam pesos, etc. Decomposição de um vetor em suas componentes no plano. Se soubermos o módulo do vetor e o ângulo que esse vetor faz com o eixo x, podemos escrever em vetor em função das suas componentes, componente horizontal e vertical, tá? Então, vamos escrever o vetor usando xi mais yj, ou se não, com coordenadas xy. Então, eu tenho que saber o módulo do vetor e o ângulo θ, tá? E vou explicar como a gente faz isso. Então, olha lá. Eu quero primeiro descobrir o x. Agora, eu vou ter que usar o triângulo retângulo, né? Seno, cosseno no triângulo retângulo, tá? Então, o seno de θ é o cateto oposto, né? Que é essa medida aqui, ó, é o y, que é igual a essa, dividido pelo modo de v, que é a hipotenusa. Então, o y, o modo de v está dividindo, passa multiplicando. O cosseno, coça, brincadeira, tá?
Cosseno é o cateto adjacente, o x pelo módulo de v. Então, o x é o módulo de v cosseno θ. Então, escreva aquele vetor usando o módulo e o seno e o cosseno. Então, o vetor v vai ser módulo de v cosseno θ, que é o x, módulo de v seno θ. Usando o i e jk, você aumenta o i e o j aqui, tá bom? Então, exemplo, né? Calcule x e y, em seguida escreva o vetor abaixo como v igual a xy, com coordenadas, né? Nós já vimos que o x é quem? É o módulo de v cosseno do ângulo. Você tem que saber isso. E o y é o módulo de v seno do ângulo. Você tem um módulo de v que é 6, você tem um ângulo que é 30. Então, x é 6 cosseno de 30. Você olha aí na tabelinha 1, 2, 3, aquelas musiquinhas do cosseno de 30, tá? Então, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, o x é 3 raiz de 3. O y é o módulo de v seno de 30. Seno de 30 é meio, né? Então, o y é 3. Então, como que eu vou escrever o vetor? O x é 3 raiz de 3 e o y é 3, né? Escrevendo com i e j, 3 raiz de 3i mais 3j. Então, exemplo, um peso de 100 newtons está pendurado conforme a figura. Eu quero saber o módulo de F1 e o módulo de F2. Aqui está o peso, os ângulos aqui são 30 graus. Isso é muito importante, hein? Você tem que dimensionar um cabo que suporta o peso, porque senão pode ser que o negócio caia. Então, nós vamos passar um sistema de coordenadas cartesianas aqui, ó, tá? E você vai ver, você vai decompor cada força, né? E a soma das forças vai ter que ser 0, tá? O sistema está em equilíbrio estático. A soma das forças no ponto O, esse é o ponto O, tá? É 0. Então, aqui está o ponto O, aqui está o F1, aqui está o F2, aqui está o peso. Eu vou decompor o F1, o F2 e o peso, tá? Então, F1 mais F2 mais o peso é o vetor nulo. Agora, olha para mim aqui. Quem que é o F1, hein? Decomposto. É o módulo vezes o cosseno. E a outra? O módulo vezes o seno. Em duas componentes. O F2, mesma coisa. O módulo vezes o cosseno e o módulo vezes o seno. Tá? Então, nós vamos pôr módulo de F1 cosseno de 30, módulo de F1 seno de 30. Menos módulo de F2 cosseno de 30. Se você não está entendendo esse menos, olha aqui. Porque o F2 ele tem uma componente horizontal aqui negativa e o ângulo é 30. Tá? É por causa disso. 30 aqui, 30 lá em cima. 30 aqui, 30 lá em cima. É por causa disso que tem esse menos aqui, ó. F2 seno de 30. O peso é 0 menos 100, porque o menos 100 está para baixo. O resultado tem que estar 0, 0. Então, eu vou somar as componentes, as primeiras componentes, vou igualar a 0. Vou somar as segundas componentes, vou igualar a 0. Daqui, atenção, daqui sai que você passa esse termo para o outro lado, cancela raiz com raiz, 2 com 2, o módulo do F1 é igual ao módulo do F2, tá? Aí você vai jogar aqui na segunda equação, em vez de escrever módulo de F2, você põe módulo de F1, que os dois são iguais. Fica meio módulo de F1 com meio módulo de F1 dá 100. Então, meio com meio, o módulo de F1 é 100, que é igual ao módulo de F2, que dá 100. Beleza? Se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá? E até a próxima!